Tá viralizando um vídeo do Elon Musk no qual ele diz basicamente que o dinheiro é feito pelo cérebro e não pelo trabalho duro. E eu creio nisso também, mas aqui eu decidi te trazer uma visão mais bíblica sobre esse fato. Se você não me conhece, eu sou Felipe Lima, eu sou um empresário, eu sou investidor, eu sou escritor. Esse aqui foi meu segundo livro, onde basicamente eu falo sobre prosperidade e propósito, segundo a visão bíblica, né? E basicamente aqui eu quero te dizer o que muda em relação ao que o Elon Musk disse e o que se complementa aqui. Eu até escrevi isso nesse livro, inclusive. No capítulo 6, é um capítulo todo sobre as fases da riqueza. Por que eu escrevi esse livro? Eu aconselho empresários já tem alguns anos e eu entendo que muitos empresários eles cultivam venenos mentais, ideias mentais venenosas e perigosas que sugam a produtividade deles, que sugam a capacidade deles de gerar riqueza. E nesse capítulo, basicamente, eu falo que tem 4 fases da riqueza, né? A fase número 1 é onde você tem que fazer a aquisição da riqueza. A fase número 2, no qual você tem que fazer a administração da riqueza, que você faz a aquisição. A fase número 3, no qual você tem que multiplicar a riqueza, e a fase número 4, no qual você tem que transbordar dessa riqueza. E o fato é, a respeito do Elon Musk, ele tem feito muito bem essas 4 fases, mas eu quero trazer aqui uma visão bíblica do que de fato a Bíblia sustenta em relação a isso, tá? Eu tenho falado muito para os empresários que eu aconselho, nas palestras que eu ministro, que é o seguinte: infelizmente, o povo cristão ele tem se confundido demais com a palavra, né? A palavra de Deus através da Bíblia, no qual muitos eles pegam aquele versículo, né? Pelo suor do teu rosto tu comerás, né? E tratam aquilo como uma grande bênção, uma grande promessa, quando na verdade não entendem que aquilo é uma maldição decretada a Adão depois de uma desobediência no qual ele estava sendo expulso do Jardim de Delícias, o Éden, e que essa mesma maldição ela já foi cumprida em Cristo Jesus, quando ele veio e morreu no nosso lugar, certo? Morreu e ressuscitou como Cristo. Então o que acontece? As pessoas elas confundem muito as coisas e essas confusões elas são carregadas por gerações e elas são transbordadas por gerações e multiplicadas. E quando a gente vê uma pessoa tão rica quanto o Elon Musk, e eu tô falando do dinheiro agora, tá? Porque eu não acho que ele é a pessoa que mais simboliza a prosperidade, porque a vida pessoal dele tem várias falhas. Mas, ok, ele é muito rico. É um fato, talvez a pessoa mais rica dos tempos de hoje e talvez de toda essa era contemporânea e pós-modernização, né? O grande ponto é o seguinte: a maior parte dos cristãos que eu conheço, eles cultivam uma coisa que eu chamo de teologia do esforço, no qual eu sou um árduo combatente dessa mentalidade e antigamente eu era um escravo disso que a gente vai chamar aqui de teologia do esforço. O que é teologia do esforço? A teologia do esforço nada mais é você entender que você está num papel de escravo, de serviçal, de servo de um Deus que te recompensa de acordo com o teu esforço. E agora muitas pessoas vão ficar confusas e alguns que vão fechar o vídeo agora já vão virar meus haters porque não vão se esforçar para assistir o vídeo até o final. Qual é o grande ponto, tá? Quando você diz que a sua identidade, você é aquilo no qual você se esforça para ter, você invalida todo o esforço de cruz de Cristo, no sentido de ter vindo como homem, ter morrido no meio do seu lugar, ter ressuscitado. E nós somos salvos pela graça, esse é um fato, tá? Mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se vanglorie. E a gente tem alguns textos, como por exemplo, quando Jesus, que sendo rico, se fez pobre para morrer no meio do teu lugar, a gente tem essas clarezas, né? E quando a gente entende que Adão foi posto num jardim no Éden, onde ele tinha que só governar, desfrutar e transbordar, significa que ele não tinha que se esforçar para desfrutar.
Ele já tinha o desfrute, ele foi posto no meio do desfrute e foi posto lá para governar e transbordar e desfrutar. E infelizmente a teologia do esforço ela tem propagado tantas mentiras pelas igrejas, e eu estou falando de todas elas, tá? Desde igrejas católicas, igrejas evangélicas e todas as suas ramificações. Que a teologia do esforço você é aquilo no qual você se esforça para ter. E eu entendo isso quando a gente pensa no mundo real, no mundo do capitalismo, no mundo que a gente tem que produzir valor. Só que isso não deveria afetar a minha e a sua identidade, e a minha já afetou várias vezes, e eu vejo que muitos empresários que eu aconselho só não prosperam de verdade, eles conseguem alguns enriquecer, mas com vários problemas, com vários danos colaterais na vida, eles não prosperam de verdade porque eles ficam educando sendo educados e propagando a teologia do esforço. Quando na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, na parábola dos dois filhos, né, que alguns chamam de parábola do filho pródigo, o que acontece? Tem um filho pródigo que ele pega toda a sua herança, toda a riqueza, pede do pai, me dê minha herança que eu vou fazer o que eu quiser com ela. Pega e sai gastar com todos os seus prazeres. Uma hora ele cai numa cena no qual ele tá junto com os porcos, dormindo com os porcos, ele para e pensa, poxa, até o servo mais desprovido do meu pai tem, tem benefícios melhores do que eu tô tendo agora. Basicamente isso que ele pensa. E ele volta e conclui, eu acho que é melhor eu voltar pro meu pai e pedir para ser um servo dele. E ele volta. O que acontece é que esse pai, ele quando vê esse filho retornando, ele não quer saber o que aconteceu. Ele rapidamente, opa, o meu filho voltou, estou retornando os poderes e direitos que ele tem. E pede rapidamente o anel, que o anel simboliza o governo, né, da família, e restabelece a aliança, o anel, coloca o anel na mão daquele filho, restabelecendo todos os direitos e poderes dele. Só que o que acontece é que existe um segundo filho nessa história, que é o filho que ficou, e ele vê o que está acontecendo. Esse pai pede para os servos prepararem uma festa para o filho que retornou, e esse outro filho que ficou ao lado do pai, ele para e vai até um servo confrontar o que está acontecendo. Ele fala: ó, seu pai que está preparando uma festa para o teu irmão que retornou. E esse filho, o não pródigo, ele vai até o pai e fala: pai, poxa, ele volta e você prepara uma festa, mas eu que sempre estive do teu lado, você não me dá nenhum bezerro para eu poder sacrificar e desfrutar com os meus amigos. E o que esse pai fala, lembre, isso é uma parábola contada por Jesus, e todas as parábolas, Jesus começa introduzindo, porque o reino dos céus é semelhante a, e introduz a parábola. E o que esse pai fala para esse filho é o seguinte, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Basicamente ele falou assim, o que eu tenho aqui é só você usar, você que não está usufruindo. E as pessoas elas ficam medindo a sua identidade pela performance que eles geram ou deixam de gerar. E quando a gente escuta um quase trilhardário, não é nem bilionário, mas um trilionário, dizendo que o dinheiro é feito pelo cérebro e não pelo trabalho duro, eu vou voltar numa camada mais profunda. O dinheiro ele é produzido pelo seu subconsciente, mas o seu subconsciente ele é a sua identidade que se manifesta na sua mente, na sua mentalidade e depois, obviamente, como consequência nos seus resultados. Então, parem vocês de crer numa teologia do esforço, porque não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que te torna menos ou mais filho. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que te torna menos abençoado. Efésios 1:3 deixa bem claro que todas as bênçãos já foram liberadas através de Cristo Jesus. Todas. Já nos abençoou, está decretado no passado, inclusive. E está no passado tem mais de 2000 anos, né? Porque aquele texto foi escrito há uns quase 2000 anos atrás. Então, essa coisa de suar para você acessar um trono, que é a tua identidade, e vestir uma coroa, que são seus direitos, deveres e poderes, como um filho que herda tudo que Cristo já nos liberou, todas as promessas de Abraão já nos pertencem através de Cristo Jesus, e você tem que voltar e entender que a identidade de Adão, antes da queda, da corrupção, do pecado, já era uma identidade de governo, desfrute e transbordo, e Jesus veio para restaurar isso tudo. A pergunta que eu te faço é, até quando você vai ser contaminado e vai envenenar a tua mentalidade, os teus resultados, aqueles que estão próximos, por uma teologia do esforço, quando até a pessoa mais rica dos tempos atuais, ela diz que o dinheiro é feita pelo cérebro e não pelo trabalho duro. Então a gente tem, olha só, a gente tem a pessoa mais rica do momento
falando isso, e a gente tem a pessoa mais perfeita, que não é nem pessoa, uma divindade que se fez pessoa, para desbloquear essa superabundância na sua vida, essa super sabedoria, para desbloquear todas as promessas positivas que carregam na Bíblia, e que vem com seus direitos e deveres, obviamente, mas que vem poderes, e você está tentando discordar tanto do ser supremo, quanto do homem mais rico do mundo, porque você não consegue desapegar de uma crença ruim que foi instalada na sua vida. Como você vai fazer isso? Com qual autoridade? Sendo que aquele que tem autoridade máxima, que é o ser supremo que criou tudo, inclusive a mim e você, inclusive também o homem mais rico do mundo e o mais pobre também, como que você vai discordar dele? Entende que para mim não faz muito sentido você, de qualquer ângulo que você lê a Bíblia, você vai chegar numa conclusão de que estamos aqui para prosperarmos e cumprirmos nossos propósitos, estamos aqui para governarmos, desfrutarmos e transbordarmos. Qualquer tentativa sua de negar a isso é uma compreensão rasa ou uma má compreensão do que a palavra diz. Mas é isso, eu queria gravar esse vídeo como um aditivo mais profundo em relação ao que o Elon Musk disse sobre o dinheiro é feito pelo cérebro e não pelo trabalho duro. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se você não gostou, clique no gostei. Comente aqui me dizendo se você concorda ou discorda disso. E obviamente, se você quer ter acesso a mais vídeos como esse, se inscreva no canal, tanto para dar um apoio nesse conteúdo, ao mostrar para o algoritmo que esse vídeo é relevante para você e pode ser para outras pessoas também. E se você crê que alguém precisa ter acesso a esse conteúdo, compartilha esse vídeo com essa pessoa, que eu creio que, no mínimo, você vai acabar provocando essa pessoa a pensar. E meu objetivo é esse, te provocar a pensar. Tchau, tchau.